Salve, quebrada! A gente vai falar um pouquinho sobre Fibonacci. Fibonacci é uma sequência numérica onde cada número seguinte corresponde à soma dos dois números anteriores. Nós utilizamos a Fibonacci na análise do mercado para identificar possíveis regiões de suporte e resistência, que seriam as retrações de Fibonacci. Nós utilizamos ela para identificar alvos, para conseguir carregar uma operação e estabelecer um alvo, fazer uma previsão de onde o preço pode chegar. Conforme você vai utilizando a Fibonacci, você percebe que o preço costuma respeitar muito os níveis da Fibonacci. Eu uso ela no diário como suporte e resistência para eu identificar movimentos maiores. Eu trabalho normalmente com uma Fibo no diário para identificar onde o preço pode segurar, onde o preço pode reverter e também para ter uma previsão de alvos ali, tanto para cima, para compra, quanto para venda, de onde o preço pode chegar. Então, o que os níveis de Fibonacci são? A Fibonacci ela vai medir primeiro a retração, que são os níveis de Fibonacci, do 0 ao 100. Ali, do 0 ao 100, que são o que é o primeiro e o último nível da Fibonacci, eu tenho um movimento, a gente pode dizer que tem um movimento completo. E dentro desse movimento de 100%, a gente tem ali os pontos que são os níveis da Fibonacci. Os níveis mais usados são o de 61, de 50% e o de 32%. Esses níveis já vem programado ali em praticamente todas as plataformas, mas você consegue colocar alguns níveis a mais, que aí nós temos a Fibonacci matriosca, que você consegue, que basicamente é uma Fibo dentro de outros níveis de Fibo. Isso a gente vai aprender mais pra frente. Mas assim, você pode utilizar a Fibonacci também no dia a dia ali, para você entrar nas operações, para você fazer, estabelecer alvos, ver até onde o preço pode retrair. E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o mercado aqui abrindo, né? Ele fez aqui um fundo. Depois do fundo, ele foi lá, fez um topo, que é praticamente o teste do topo anterior. Eu vou traçar uma Fibonacci aqui para eu calcular até onde o preço pode retrair. Então, eu venho aqui nas linhas de Fibonacci. No Profit é o preço Fibonacci. E vou traçar aqui a minha Fibo. Como eu falei, eu tenho aqui o movimento do 0 até o 100%. Dentro deste movimento aqui, que é um movimento completo, vamos dizer assim, eu tenho aqui os níveis da Fibonacci. A 61,8, 50% e 38,2. Eu uso uma Fibo a mais, que é a de 78,6, porque no diário ela funciona muito bem, esse nível de Fibonacci funciona muito bem como suporte e resistência. Então, a minha Fibonacci tem mais esse nível aqui. O que aconteceu? O preço abriu, fez fundo, voltou, testou o topo ali. Eu vou colocar a minha Fibo aqui para eu prever até onde o preço pode retrair. Ele vai retrair nesses níveis aqui, que são os níveis 78, 61, 50 e 38. Quando o preço retrai nesses níveis, eu vou pensar em comprar. Ele vai me dar entradas, possíveis pontos de compra. Isso se o movimento continuar numa tendência de alta, né?
e subir e tal, enfim. O primeiro uso para Fibonacci é esse. Vamos ver até onde o preço pode retrair. Quando eu sei que o preço não vai subir, como que eu vou saber? Porque ele pode retrair aqui, voltar, né? E não continuar a subida. O que vai me indicar se o preço vai continuar a subida ou não é até que nível ele vai retrair. Se ele retrai até o nível aqui de 50%, eu acho que é perfeita, é uma entrada mais do que perfeita, apesar de eu ter 2 níveis acima que eu posso utilizar como entrada. Ele vai, aqui é a metade do movimento, quer dizer que ele retraiu aqui metade do movimento para pegar realmente impulso para voltar a subida. Quando o preço rompe o nível de 38,2, se ele romper esse nível aqui e fechar abaixo dele, eu vou classificar que o preço não vai voltar a subir. Ou ele está dentro de uma consolidação, ou reverteu a tendência e ele vai continuar descendo até buscar o primeiro nível ali, que seria o fundo anterior. Então, vamos ver aqui. Eu tracei aqui a minha Fibonacci, vou esperar o preço retrair aqui em um desses preços, para eu pensar em entrar numa operação. Olha só, e aqui ó, já até mostrou para vocês. O preço retraiu, não conseguiu, né, chegar na de 50%, mas olha só que interessante. Ele rompeu a de 78. Quando ele bateu aqui, eu poderia entrar numa operação, teria um stop muito comprido, porque o stop eu normalmente vou esconder ele atrás do próximo nível da Fibonacci. Então, se eu entrei aqui nesse nível, eu vou esconder o meu stop aqui embaixo do próximo nível, que seria aqui o nível de 61,8. Daria aí alguns pontinhos, mas também não seriam muitos. Deixa eu apagar esse aqui. Então, o preço retraiu aqui, e olha só, ele aqui me mostrou neste candle aqui, que houve uma rejeição da queda. O preço abriu aqui, né, foi lá, fez mínima, e devolveu praticamente mais da metade do candle. Isso me indica aqui que teve uma rejeição na queda, uma rejeição da venda. Então, se o próximo candle é de alta, ele já me indica, já me confirma que o preço não vai conseguir retrair até os outros níveis de Fibo. Veja como uma coisa completa a outra. Como no mercado, por isso que a gente não pode confiar numa única técnica, confiar num único indicador, num setup mágico, porque uma coisa vai confirmar a outra. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um nível de Fibonacci, eu tenho uma rejeição da queda, eu tenho ali um candle de baixa com muito pavio que devolveu mais da metade, praticamente um martelo, dava para considerar. Então, tudo isso junto me indica que o preço vai continuar a subida e que eu posso entrar na Fibo de 78 com confiança. Aí, depois que eu entrei, eu vou estabelecer os meus alvos. Como que eu vou estabelecer o meu alvo? Eu vou puxar, arrastar a minha Fibonacci. Eu tenho que ter em mente que este topo aqui, que é o topo de 100%, este topo aqui vai ser sempre o meu topo de referência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha Fibo e vou subir no meu topo de referência, vou pôr mais uma aqui, que é o meu topo de referência, que é o primeiro topo do movimento completo, que era o nível de 100% da minha Fibo. Eu vou puxar o meu nível de 78%
aqui no meu nível de 100%, neste topo. Vou arrastar a minha fibular. Pronto. Arrastei a minha fibo. Quando eu fiz isso, eu tenho aqui o meu primeiro alvo da Fibonacci, que é o nível de 100%. Tenho ali o meu primeiro alvo. Olha que lindo. O preço foi, bateu no meu nível de 100% da Fibo. Agora, eu quero saber se o preço vai continuar subindo. Qual vai ser o meu próximo alvo? Eu vou selecionar a Fibo de novo e vou puxar o nível de 61 no meu primeiro topo, que é aqui em cima. Vou puxar lá o meu nível de 61 no meu primeiro topo. Olha só. Agora eu tenho o segundo alvo. Tenho o segundo alvo aqui de Fibo, que seria este daqui de 100%. Só que o que aconteceu? O preço não bateu lá, voltou e acabou devolvendo todo o movimento. Só que o legal disso é que eu vou ter puxado o meu stop que estava aqui embaixo, nessa região aqui, que foi, né, o embaixo do nível de 61, estava aqui praticamente onde está o de 38 agora, eu já vou ter puxado o meu stop para o próximo nível. Então, eu teria, vamos fazer ali o movimento de novo, só para a gente ver onde que estaria o stop. Vamos ver. Voltamos lá para o início. O meu stop tá aqui atrás da Fibo de 61, certo? Eu entrei na operação e vou arrastar a minha Fibo lá no primeiro topo. Ok? Ele atingiu, né, o alvo, eu vou pegar o meu stop e vou subir. Subir aqui, posso subir aqui, né, se eu quiser proteger um pouco mais a operação. Bateu no alvo, vou subir de novo e vou subindo o meu stop. Podia estar com o meu stop aqui ou podia esconder ele atrás da Fibo de 78. Aí stop é uma questão muito pessoal. Eu tenho por hábito, por questão de gerenciamento de risco, proteger um pouco mais as minhas operações. Eu prefiro guardar dinheiro no bolso do que deixar uma operação voltar contra. Então, eu provavelmente esconderia o meu stop aqui atrás desse nível aqui de 78, mas isso aí é uma questão mesmo pessoal, tá? A gente tem que aprender a gerenciar o nosso risco e a lidar com ele de uma forma que não te machuque. E não é nem com relação ao financeiro, porque o financeiro você recupera, né, um dia de cada vez no mercado. Hoje você faz dinheiro, amanhã você não faz. No dia que o mercado está muito bom, você faz um pouco mais e assim vai. Só que você tem que aprender a levar stops que não machuquem o seu psicológico. Porque stops muito longos, stops que possam te tirar do eixo, fazer com que você perca a paciência ou com que você se deixe levar pela raiva, pelo estresse do stop, não são saudáveis. É bom que você evite esse tipo de stop, tá? Então, aqui o preço reverteu a tendência, né? Mas mesmo assim, a gente já tinha conseguido ali uma operação desse primeiro movimento. Então, vamos aqui botar na prática aqui de novo. O preço reverteu, né? Agora eu tenho aqui, olha só, outro movimento. Eu tenho aqui o movimento contrário. Ele fez topo, foi lá e rompeu o fundo. Quando ele rompe o fundo, ele me indica que a tendência mudou, né? Então, eu vou traçar uma Fibonacci para o movimento de queda. Então, eu vou pegar aqui a minha Fibo,
vou traçá-la lá de cima, porque o movimento começa lá em cima, e vou até aqui embaixo, que é este topo, este fundo aqui. Então, vamos marcar aqui, só para deixar aqui bem bonitinho, o nosso fundo da Fibonacci, para a gente não esquecer onde é. Este daqui. Opa, eita, deixa eu apagar esse aqui. Deixar aqui, podia ter um painel brilhante indicando a nosso topo aqui, pra gente não esquecer. Esse é o fundo, né, o topo não, o fundo do nosso movimento. Vamos esperar, então, depois desse movimento aqui, uma retração até os níveis da nossa Fibonacci. Então, o preço andou aqui, né? Olha só, ele fez esse movimento, voltou, bateu lá na, foi com volume, ele subiu com volume, bateu na Fibo de 50%. A gente poderia entrar aqui nessa Fibo, teríamos pego só um movimento aqui curtinho, né? Não teria nem batido na Fibo de 100%. Então, a gente poderia ter entrado aqui na Fibo, protegido aqui a operação. Aí, conforme a operação foi voltando, a gente foi protegendo aqui atrás dos níveis da Fibo. Na volta, ele teria nos estopado, ok, não tem problema. Continuamos no jogo. Aí, o preço voltou, bateu na Fibo de novo. Não conseguiu chegar na de 38, né? Só que aqui a gente já percebe um preço um pouco consolidado, né? Aí ele voltou aqui, subiu, fez um strike aqui. Isso aqui a gente vai aprender também. Este candle aqui é um candle de strike. A gente vai aprender logo, logo como identificar e o que ele significa. Esse candle aqui me indica que a tendência não é de alta, tá? Que ele tá só aqui fazendo, é só algum player que executou um lote grande de contratos. Então, mais uma vez, o preço, que os candles me indicando que a tendência ainda é de baixa, o preço não conseguiu bater na de 38, vou entrar novamente na Fibo de 50%. Então, vamos pegar nossa flechinha aqui, vou entrar novamente na Fibo de 50%. Meu stop atrás da de 38. E vamos para o movimento. Aqui nós temos o preço. Bateu aqui na nossa Fibo de 100%, né? Agora a gente vai identificar o próximo alvo. Arrastando a Fibo do mesmo jeitinho. Vamos trazer o próximo nível. O nível de 78, aqui no nosso primeiro fundo, que é o fundo do nosso movimento. Então, a gente trouxe ele aqui. Opa! Eita! Vamos ajustar aqui bem certinho. Trouxemos aqui, agora a gente tem o alvo. O alvo é a Fibo de 100%. Opa! Olha aqui, ó, já bateu na Fibo de 100%. Então, a gente vai trazer aqui no nosso fundo a Fibo de 61 para ver qual. Ah, e lembrando que nossa operação tá andando aqui e o nosso stop tá sempre escondido aqui, ó, atrás das Fibos, né, dos níveis seguintes anteriores da Fibo. Então, vamos ver ali. Atingiu o nosso alvo, então vamos puxar de 61 aqui para o nosso fundo. Aqui para o nosso fundo. Aí, isto. Então, vamos ver. Ó. Opa. Aqui. Olha só. O preço continuou andando aqui.
né? Ficou aqui consolidado. Se a gente tivesse mantido o nosso stop no mesmo lugar, né? Aqui provavelmente daria um stop, se tivesse um pouquinho de espaço, talvez não desse. Por isso que eu digo, stop é muito pessoal. Ou você tem que aprender a lidar com ele, a colocar ele nas posições que fique confortável para você. Porque o que acontece? Se o preço volta contra e vai embora, ok, lido super bem com o stop. Mas e se eu levo o stop, que nem nesse caso aqui, e o preço só vai lá, me pega e volta? Tem gente que fica doido com isso, que não consegue lidar com isso, vai ficar muito frustrado. Então, por isso que você tem que pensar bem, planejar bem o teu stop, tá? Então, vamos ver. Ele atingiu aqui, né? Vamos ver se ele atingiu ali o nosso nível de 100%. Ó, não atingiu. Né? Depois ele voltou ali. Foi lá na FIBO de 38. Vamos ver aqui. Subir ali. Lembrando que a gente está trabalhando com esse fundo aqui na FIBO de 61. E ó, o preço, depois disso, consolidou. E depois ele acabou subindo de novo. Então, a FIBO, ela é muito legal, porque o preço costuma respeitar. E quando ele rompe o último nível da FIBO, que é o 38,2, ele costuma aí a reverter a tendência. Então, assim, gente, nunca usar a Fibonacci sozinho, tá? Assim como não vamos usar médias sozinhas, assim como nós não vamos usar VWAP sozinha, assim como figuras sozinhas não funcionam. A gente precisa ter um arsenal de ferramentas. É como se fosse um mecânico. O mecânico tem uma caixa de ferramentas, cada ferramenta tem a sua função para o seu tipo específico de defeito de motor, de serviço que ele vai fazer. No nosso caso é a mesma coisa, a gente tem que conhecer todas as ferramentas, todos os indicadores, saber quais são suas aplicações para conseguir trabalhar em todos os tipos de mercado. Tem dia que uma coisa vai funcionar mais do que a outra, tem dia que nada do que você fizer vai funcionar, tem dia que você vai bater o olho no gráfico e sem pôr ferramenta nenhuma, sem usar nada, você vai conseguir ler o movimento do mercado. Que são dias que ele está extremamente claro. Então, vamos aprender aí a observar tudo isso. Como que eu trabalho no diário? A gente tá aqui no mês de junho, né? Hoje é dia 20, será? Dia 20 de junho. Eu estou trabalhando com uma Fibonacci da última pernada do mês anterior, do último movimento do mês anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, que dia é esse, ó? 28/4, dia 30/4, dia 3/5. Então, aqui foi quando começou o mês de maio, que é o mês anterior. No dia 3/5 ele fez isso aqui. No dia 4/5 ele fez um fundo. Opa! Vamos ver aqui? Vamos anotar aqui. Qual foi a mínima do dia 4/5? Que foi o fundo relevante, que foi o fundo mesmo do mês de maio. A mínima é 118,740. Então, vamos anotar aqui. 118,740, para a gente não esquecer. Vamos deixar aqui anotado que esse é a mínima, né? É a mínima de quando? Vamos anotar aqui. Do dia 4/5, né? Isso, do dia 4/5 é a mínima.
Então, vamos deixar esta informação aqui, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. E qual é o topo do mês de maio? Vamos ver aqui qual é o topo do mês de maio. Vamos ver aqui, dia 1/6, dia 31/5. Este aqui é o topo do mês de maio. Então, vamos fazer de conta. Opa, vamos só puxar o nosso texto aqui, né? Para a gente poder enxergar. Esse aqui, né? 31/5. Antes daquela alta lá que deu. Aqui. Então, deixa eu puxar aqui meu texto. Opa! Tá me zoando esse gráfico hoje. Então, vamos puxar aqui de novo. 31/5. Isso mesmo. Então, vamos anotar qual que é a máxima do dia 31/5. Porque a gente quer saber aqui, a gente quer saber os níveis bem certinhos pra gente marcar o movimento de 100% da nossa Fibonacci inteira. Então, a máxima desse dia, que é onde tem que ficar a nossa Fibo de 100%, é 127.224. Então, vamos anotar aqui. 127.924. Dia 31/5, máxima. Vamos só confirmar ali. 224. Vamos editar aqui. 224. Então, vamos traçar a nossa Fibo. Nossa Fibo aqui, do fundo de maio até o topo de maio. Tracei aqui a minha Fibonacci. Bem bonitinha. Por que eu anotei esses níveis da Fibonacci? Porque acontece muito de falar da gente marcar a Fibonacci, de colocar a Fibonacci no diário e até no intraday mesmo, ali no nosso gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, e às vezes os níveis não bater bem certinho, porque às vezes você não marcou bem no fundo certo, deixou ali um pavio sobrando ou no meio do pavio, aí os níveis não vão ficar bem certinhos. Só que a gente tem como fazer isso para ficar padrãozinho assim, para não errar a sua Fibo. Você vai editar ela, editar linhas de Fibonacci no diário. No Profit é a mesma coisa, tá? E você vai colocar aqui, ó, data e valor inicial, 4/5, ó, tá vendo como dá diferença? E parece que eu marquei ali bem certinho, ó, não? Olha só, tá no 561 e é 740. Então, vamos marcar aqui 118, 740. E o dia 31, que como eu arrastei a Fibo mais para trás, ele acaba aparecendo outro dia. Mas esse aqui não tem problema, a data, mas eu vou deixar aqui para pôr certinho. Dia 31, ó, 127, esse eu quase acertei, ó, 222. Então, vamos aqui, 224. Ok, viu como ele ajustou a minha Fibo aqui? Então, agora a gente tem aqui a Fibo bem certinha. O que a gente pode pôr aqui? Podemos, aqui no Trade, no Profit, eu acredito que já aparece, colocar aqui algumas observações na Fibo. Aqui ele está me mostrando só o nível, mas eu posso colocar aqui, ó, escrever preços. Aí
eu consigo colocar se é para escrever valores à direita, estender final, estender início. Tem algumas configurações aqui que dá pra gente colocar. Eu vou deixar aqui só a de escrever os preços. E aqui a outra configuração legal, que lembra que eu falei que a Fibo padrão vem só com esses níveis aqui, além do 100% e do zero, eu coloquei aqui o nível de 78,6. Então, se você quiser colocar mais níveis, você vem aqui no maisinho e inclui aqui o nível que você quer. No meu caso aqui, como eu falei já e sempre falo sobre as cores, eu colori as minhas retrações de Fibo, porque assim eu consigo saber, caso não esteja aparecendo o valor e o preço, eu consigo saber qual Fibo é. Então, por isso que elas estão coloridinhas, fica mais fácil a visualização. Aí isso vai de acordo com o que cada um achar mais fácil, tá? Ok, olha só, apareceu aqui o preço também. Então, eu coloquei a minha Fibo aqui no diário, né? E o que eu fiquei esperando? Eu fiquei esperando o preço agora trabalhar nessas regiões aqui de Fibonacci, né? Aí, o que aconteceu aqui, que a gente teve, né? Que surpreendeu todo mundo. A gente teve aqui o preço. Olha só, mexi na Fibonacci. O preço aqui abrindo já acima da Fibo de 100%. Ela abriu acima da Fibo. Se ela abrisse abaixo, eu ia esperar que ela buscasse ali a de 78, a de 61. Eu teria as retrações como alvo. Como ela já abriu acima, eu preciso saber qual é o alvo lá para cima. Então, eu vou arrastar a minha Fibo, que nem eu arrastei lá no exemplo do gráfico durante o dia, lá do 1 minuto. Vou arrastar a de 78 no meu topo, que é o topo da minha referência, que é este topo aqui. Então, vamos arrastar ali a Fibo de 78. Arrastei ali a Fibo de 78 para ver qual é o meu alvo. Isso para alvo durante o dia. Eu quero saber qual vai ser a previsão do preço durante o dia. Então, eu arrastei ali e o preço foi aonde? Foi no alvo de 100% da minha Fibonacci. Ele bateu lá. Vamos ver o que ele fez no outro dia? Olha só. Eu esperei para ver se ele abria abaixo do meu alvo, não abriu, né? Abaixo da minha Fibo de 100%, já abriu rompendo. Então, eu preciso saber qual vai ser o meu próximo alvo, né? Pro mês que a gente está trabalhando. Então, eu vou puxar a minha Fibo de 61 lá no meu topo, que é o meu topo de referência. Aqui. Olha só. Aí, agora eu já tenho um alvo. O preço não bateu lá. Ficou trabalhando aqui, ó. Ele ficou trabalhando na Fibo de 78. Nesse dia aqui, muito provavelmente, eu fiquei trabalhando em torno dela, tendo ela como alvo, como suporte, como resistência, porque o preço andou para baixo dela, andou para cima. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. No outro dia, o preço abriu aqui, né, acima da Fibo de 78. Então, eu estava trabalhando com essas duas regiões, com a de 100% e com a de 78, né? Trabalhei tendo ela como alvo para venda e tendo a outra como alvo de compra. Aí, o preço foi lá e bateu na minha Fibo de 100%. E, ok, agora o que eu vou esperar? Vou esperar para ver se o preço vai continuar a subida. Se ele romper ela, ok, lindo. Se não, a gente vai trabalhar aqui com essas regiões.
Então, no outro dia aqui, ó, o preço ficou dentro desse patamar. E aqui ele deu, e aqui a gente tá nessa nos últimos dias. Mas vamos aqui, só ajustar aqui a nossa FIBO para ela ficar certinha aqui, pra gente poder melhorar a visualização. Então, olha só, o preço ficou aqui dentro desse range, né? Rompeu a de 78, o que me indica que o preço pode corrigir. Se ele fechasse acima abaixo dela, eu vou ter a de 61 como alvo. E vou ficar trabalhando aqui, olha só. Que é o que a gente tem agora para os próximos dias. O preço fechou abaixo da de 78. Lembra que eu falei agorinha que se o preço fechasse abaixo de 78, eu ia continuar, né, esperando venda com alvo na de 61. Então, ele fechou. Olha só o que fez na sexta-feira. Ficou praticamente abaixo da FIBO de 78. Então, agora eu vou trabalhar com essas regiões aqui, a de 78 e a de 61. Esperando uma reversão aí até a de 61, até a de 50% para os próximos dias. Previsão, gente, não tem como ter certeza. Se o preço voltar, isso é, se o preço continuar para baixo da FIBO de 78. Se o preço voltar para cima da de 78, aí a gente vai ter como alvo de 100%, atingiu, rompeu, a gente vai continuar arrastando a nossa FIBO ali até o final do mês. Aí quando acabar o mês a gente muda, né? Vamos trazer daí o nosso alvo de 50% aqui na nossa FIBO, no nosso topo de referência, e assim a gente vai trabalhando. Beleza? Então é isso, gente. Fibonacci é isso aí. É assim que a gente usa. Vale a pena, tá? Vale a pena você trabalhar com os alvos de Fibonacci no gráfico, no intraday ali, para você trabalhar durante o dia. Ela é muito bacana para você trabalhar no diário com suporte e resistência. Se você tiver dificuldades para traçar suporte e resistência, a Fibonacci te ajuda bastante. E a gente tem, né, aí que vai ser aí para os próximos dias, a Fibonacci matriótica daí, que ela vem com muitos níveis de suporte e resistência. Então é isso, galera. Por hoje é isso. Falou, gente. Até a próxima.